Você já reparou? Os homens mais fortes que você conhece raramente estão rodeados de pessoas. Eles não têm grupos enormes de amigos, não postam fotos em festas cheias, não buscam validação social. Eles andam sozinhos. E isso não é acidente, não é azar, não é solidão no sentido comum. É uma escolha consciente e brutal que separa o homem comum do homem verdadeiramente livre, porque existe algo nesse caminho solitário que a maioria nunca vai entender. Algo que assusta, que incomoda, que faz as pessoas questionarem. E hoje você vai descobrir por que a solidão não é fraqueza, mas a prova máxima de força interior. Vou te contar uma verdade que ninguém tem coragem de dizer. A maioria das pessoas não aguenta ficar sozinha porque tem medo. Medo do silêncio, medo dos próprios pensamentos, medo de encarar quem realmente é. Então elas preenchem a vida com ruído, com gente, com distração constante. Não porque amam companhia, mas porque fogem de si mesmas. Mas o homem forte, ele faz o oposto. Ele busca a solidão como um monge busca o templo. Porque sabe que ali, naquele silêncio incômodo, está a verdade. E a verdade não mente, não bajula, não esconde nada. Ela mostra exatamente quem você é, sem filtros, sem máscaras, sem desculpas. E sabe o que acontece quando você encara essa verdade? Você deixa de precisar da validação dos outros. Você deixa de depender de sorrisos, elogios, curtidas. Você se torna autossuficiente emocionalmente. E isso, meu amigo, é perigoso para o mundo. Porque um homem que não precisa de nada é impossível de controlar. Ele não pode ser comprado, não pode ser manipulado, não pode ser dobrado. Ele simplesmente existe, em seus próprios termos, sem pedir permissão a ninguém. E é por isso que o mundo tenta a todo custo te convencer de que solidão é ruim, porque homens livres são ameaças ao sistema. Deixa eu te perguntar algo. Quantas pessoas ao seu redor realmente te conhecem? Não a versão que você mostra, mas quem você é de verdade quando ninguém está olhando. A resposta provavelmente é nenhuma, e não é culpa delas, é sua. Porque você nunca se permitiu ser vulnerável o suficiente para mostrar. Porque você sabe que a maioria não suportaria a intensidade do que habita dentro de você. Os seus sonhos são grandes demais, suas ambições assustam, sua visão de mundo não se encaixa nas conversas rasas que as pessoas têm. Então você se cala, você sorri, você concorda, mas por dentro você está a quilômetros de distância. E com o tempo isso se torna cansativo. Fingir interesse em conversas sem profundidade, forçar risadas em piadas sem graça, estar presente fisicamente enquanto sua mente está em outro lugar. Até que um dia você percebe, você não precisa fazer isso. Você pode simplesmente parar. E quando você para, quando escolhe a solidão ao invés da falsidade, algo muda. Você sente um alívio profundo, como se tivesse tirado uma armadura pesada que carregava há anos. Agora você pode respirar. Agora você pode ser você. E é nesse momento que a solidão deixa de ser punição e se torna liberdade. Mas vamos mais fundo. Por que exatamente os homens fortes escolhem andar sozinhos? Primeira razão, porque eles têm padrões. E padrões altos afastam pessoas. A maioria aceita qualquer coisa. Relacionamentos medíocres, empregos que odeiam, amizades superficiais. Eles se conformam porque têm medo de ficar sozinhos. Mas o homem forte não aceita migalhas. Ele prefere ter nada do que ter algo que não vale a pena. Ele não mantém amigos só para ter companhia. Ele não fica em relacionamentos por medo de solidão. Ele corta, e corta sem dó, porque sabe que sua paz vale mais que qualquer presença que a perturbe. Segunda razão, foco. Quando você anda sozinho, não há distrações, não há drama de grupo, não há fofoca, não há energia sendo drenada por gente que não agrega nada à sua vida.
todo o seu tempo, toda a sua energia, todo o seu foco está direcionado para o que realmente importa, seus objetivos, sua missão, sua evolução. E é isso que separa o homem comum do homem excepcional. O comum se perde em conversas vazias, em festas sem sentido, em relacionamentos que não levam a lugar nenhum. O excepcional investe cada segundo em se tornar melhor. E para isso, ele precisa de silêncio, precisa de espaço, precisa estar sozinho. Terceira razão, autoconhecimento. Você só descobre quem realmente é quando está sozinho, porque quando você está rodeado de gente, você reage, você se molda, você se adapta, mas sozinho não tem para quem fingir. Você é obrigado a encarar seus medos, suas fraquezas, suas sombras, e isso é desconfortável. É até doloroso, mas é necessário, porque um homem que não se conhece é facilmente manipulado. Ele busca fora o que só pode encontrar dentro e vira refém de opiniões, de aprovação, de validação externa. Mas quando você passa tempo consigo mesmo, quando mergulha fundo na sua própria mente, você descobre algo poderoso. Você não precisa de ninguém para se sentir completo. Você já é completo. Agora, vem a parte que ninguém fala. A solidão machuca. Principalmente no começo, você vai sentir falta de companhia. Vai ver fotos de grupos de amigos e se perguntar se está fazendo a coisa certa. Vai ter noites em que vai querer ligar para alguém, qualquer pessoa, só para não sentir o vazio. E é exatamente nesses momentos que você não pode ceder, porque esse vazio não é seu inimigo, ele é seu professor. Ele está te ensinando a ser forte o suficiente para se bastar. Ele está te mostrando que você não precisa preencher sua vida com gente só para não se sentir sozinho. Que você pode existir em paz, em silêncio, sem depender de ninguém. E quando você passa por isso, quando atravessa esse deserto emocional, você sai do outro lado transformado. Você não é mais aquele cara que implora por atenção. Você não é mais aquele que aceita qualquer coisa só para não ficar só. Você se tornou alguém que escolhe com quem anda, que define seus próprios termos, que não negocia sua paz por companhia medíocre. E isso é poder. Poder real. Não o tipo de poder que vem de status ou dinheiro, mas o tipo de poder que ninguém pode tirar de você, porque vem de dentro. Mas aqui vem o paradoxo. Quando você para de precisar das pessoas, elas começam a te procurar. Quando você se torna confortável na sua solidão, sua presença se torna magnética. Por quê? Porque as pessoas sentem. Elas sentem que você não precisa delas. E isso é intrigante. Todo mundo está acostumado com gente carente, desesperada por atenção, por validação. Mas você não pede nada. Você não busca nada. Você simplesmente existe em sua própria frequência. E isso atrai. Atrai porque é raro. Porque a maioria das pessoas está tão quebrada por dentro que não consegue ficar sozinha por 5 minutos. Mas você consegue, e isso te torna diferente, te torna interessante, te torna respeitado. Agora deixa eu te contar o que acontece quando você abraça a solidão completamente. Você para de explicar, para de justificar, para de tentar fazer os outros entenderem suas escolhas. Porque você entendeu que não deve nada a ninguém. Sua vida é sua. Suas decisões são suas. E se alguém não gosta, problema deles, não seu. Você corta pessoas sem culpa. Você diz não sem se sentir mal. Você protege sua energia como se fosse ouro. Porque sua paz é ouro. Seu tempo é ouro. Sua atenção é ouro. E você não vai desperdiçar isso com quem não merece. E sabe o que mais? Você para de se importar com o que pensam de você. Chamam você de antissocial? Tanto faz. Dizem que você mudou? Ótimo. Acham que você é frio? Melhor ainda. Porque você sabe a verdade. Você não é frio. Você é seletivo. Você não é antissocial.
Você é protetor da sua paz. Você não mudou, você evoluiu. E quem não evoluiu junto, ficou para trás. Simples assim. Sem rancor, sem mágoa. Apenas uma separação natural entre quem cresce e quem estagnou. E tem mais. Quando você anda sozinho, você desenvolve uma força que poucos têm. A força de não depender de ninguém, de não precisar de aprovação, de não buscar validação. Você se torna o único juiz da sua vida. E isso te liberta de uma forma que é difícil descrever. Porque a maioria das pessoas vive presa. Presa ao que os outros pensam. Presa ao que a sociedade espera. Presa às expectativas de família, amigos, parceiros. Mas você quebrou essas correntes. Você não deve nada a ninguém. Você vive nos seus termos. E isso é a liberdade máxima. Mas vamos ser honestos, esse caminho não é para todo mundo. A maioria vai desistir, porque dói, porque é difícil, porque a solidão no começo parece uma punição. Então eles voltam correndo para a multidão, voltam para relacionamentos tóxicos, voltam para amizades vazias, só para não sentir o vazio. E morrem assim, sem nunca descobrir quem realmente eram, sem nunca desenvolver a força interior que só vem da solidão. Vivem e morrem como mais um na multidão, invisíveis, esquecidos, irrelevantes. Mas você não vai ser assim, porque você entendeu que a solidão não é abandono, é escolha. Não é fraqueza, é força. Não é fim, é começo. O começo de uma jornada onde você deixa de ser um reflexo dos outros e se torna você mesmo. Onde você para de reagir e começa a criar. Onde você deixa de sobreviver e começa a viver de verdade. E isso assusta a maioria, porque a maioria prefere a ilusão de pertencimento do que a verdade da solidão. Mas não você. Você escolheu o caminho difícil, o caminho solitário, o caminho do homem forte. E sabe o que acontece no final desse caminho? Você olha para trás e percebe, você não perdeu nada. Todas aquelas pessoas que você cortou, que se afastaram, que te julgaram, nenhuma delas faz falta. Porque elas nunca foram essenciais. Elas eram apenas ruído. E quando você remove o ruído, o que sobra é clareza. Clareza sobre quem você é. Clareza sobre o que quer. Clareza sobre para onde vai. E com essa clareza vem poder. Poder de decisão. Poder de ação. Poder de transformação. Então, aqui está a verdade final. Homens fortes andam sozinhos porque aprenderam que a companhia de si mesmos é suficiente. Porque desenvolveram uma paz interior tão profunda que não precisam de validação externa. Porque escolheram qualidade ao invés de quantidade. Profundidade ao invés de superficialidade, verdade ao invés de ilusão. E essa escolha os torna imparáveis, porque um homem que não precisa de nada não pode ser parado por ninguém. Ele não pode ser manipulado, não pode ser comprado, não pode ser dobrado. Ele simplesmente existe, em seus próprios termos, vivendo sua própria verdade. E isso é o que separa o homem comum do homem verdadeiramente livre. A solidão não é ausência de pessoas, é presença de si mesmo. É o espaço onde você se encontra, onde você se entende, onde você se fortalece. E quando você se fortalece por dentro, nada de fora pode te abalar. Você se torna uma fortaleza, inabalável, intocável, imparável. E é por isso que homens fortes andam sozinhos. Não porque são fracos, mas porque são fortes demais para aceitar qualquer coisa menos que extraordinário. E se isso significa andar sozinho, que assim seja, porque na solidão eles encontraram algo que a multidão nunca vai entender. Eles encontraram a si mesmos. Se você chegou até aqui, se cada palavra ressoou fundo, escreva nos comentários. Minha solidão é minha fortaleza. Não para mim, mas para você. Como um lembrete de que você escolheu o caminho mais difícil, mas também o mais verdadeiro. E se você quer continuar nessa jornada de autodescoberta,
de verdade sem filtro, de força interior. Inscreva-se neste canal, porque aqui não tem espaço para ilusões, só para verdades que libertam, mesmo que doa. Lembre-se, a solidão não te enfraquece. Ela revela sua força. E quando você abraça essa força, você se torna imparável.